Então, a gente está discutindo esses dois modelos, tá? Como é que eu vou saber qual é o melhor modelo? Oi? Como? Ah, pensa um pouquinho, lógico que você sabe. Não, mas antes da gente chegar lá, deixa eu... Porque eu acho que vai ficar mais claro. Eu vou devolver para você essa pergunta, tá? Mas me deem mais 5 minutos. Então, olha, no caso do SO, a gente não chegou nem na geometria aqui ainda, né? Mas no caso do SO, ele é linear. Eu tenho 6 e 6, 12 elétrons, dividido por 2, 12 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Distribui tudo. Obviamente, o enxofre, o oxigênio, ele, pela regra do octeto, ele está ok, ele tem 8 elétrons, mas o enxofre não. O enxofre tem 2, 4, 6 elétrons. O que eu faço? Eu remanejo um desses pares aqui e tenho a nova estrutura do SO, que é essa estrutura aqui. Qual é a ordem de ligação aqui? É 2. Bom, Gabriel. Ordem de ligação 2. Qual é a geometria do SO2? Agora que a gente já montou as estruturas, né? E lembrando que no VSEPR, dupla e simples são vistas do mesmo modo. Dupla, tripla, né? Tanto faz. Qual é a geometria do SO2? Angular. Eu tenho 3 pares ficam no plano, e como eu tenho um par isolado, esse ângulo é mais fechado do que 120 graus. A ordem de ligação do SO2 é 1,5. Nós vamos para o SO3, a mesma coisa, né? Eu tenho 12 pares, eu vou ligar cada átomo periférico ao central. 3 pares, eu vou distribuir os outros. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Distribui tudo, obviamente, que os oxigênios estão com 8 elétrons, o enxofre não. O que eu faço? Eu remanejo um par eletrônico para formar uma ligação dupla. Então, eu tenho essa estrutura e tenho as outras análogas, né? Com a ligação envolvendo outros átomos, que, evidentemente, nós também já discutimos. Se nós pudéssemos olhar para a molécula, nós não veríamos uma ligação dupla e 2 simples. Nós veríamos alguma coisa que seria a média de todas as estruturas de ressonância, no caso 3 estruturas de ressonância. Qual a ordem de ligação SO no SO3? O que vocês esperam, olhando para essa estrutura, sem fazer conta, o que vocês esperam? Ué, vocês esperam que seja um número maior do que 1, porque eu tenho uma dupla, mas tem que ser um número mais perto de uma ligação simples, né? Porque eu só tenho uma dupla e 2 simples. Então, a ordem de ligação SO no SO3 vai ser 1, 2, 3, 4 ligações. Qualquer uma das estruturas de ressonância tem o mesmo número de ligações nessa substância, dividido por 1, 2, 3 pares atômicos. Ou seja, a ordem de ligação é 1,3. Notem que quando eu fiz isso, eu segui a regra do octeto. Então, pela regra do octeto, SO, SO2 e SO3 têm ordens de ligação diferentes. Na prática, e agora eu devolvo a pergunta para você, na prática, como é que eu determino o que significa ordem de ligação diferente? Não. Eu estou comparando as 3, né? Que elas vão ter polaridades, isso é um fato que depende da diferença de eletronegatividade.
O que acontece quando eu vou da ordem 1,3, que é a menor, para a ordem 2? O que acontece com a ligação SO? Ela vai ficando mais forte. À medida em que ela fica mais forte, o que acontece? Hã? Oi? À medida em que a ligação SO vai ficando mais forte, o que vai acontecendo com ela? A distância de ligação SO vai ficando menor, a ligação é mais forte. Então, se eu colocar SO, SO2 e SO3 em um equipamento capaz de medir experimentalmente a distância de ligação SO, eu devo ver um valor diferente para o SO, para o SO2 e para o SO3, certo? Essa ligação mais forte faz com que a temperatura de ebulição seja... Oi? Faz com que a temperatura de... Não. A temperatura de ebulição não tem nada a ver com a força da ligação covalente. Absolutamente nada. Você pega um nitrogênio, o gás, né, o nitrogênio N2, a ligação N é uma ligação tripla, uma ligação bem forte. Né, o ponto de ebulição do nitrogênio líquido é perto de menos 200 graus, menos 196. Quem determina propriedade física de substância covalente não é a força da ligação covalente, mas é a força, é a intensidade das forças intermoleculares. Tá? Não tem nada. Não tem a ver com o que acontece intramolecular, mas com o que acontece intermolecular. Então eu posso falar que quanto mais forte a ligação covalente, mais forte será a molécula, tipo, mais estável será? Não, também não. De uma reação química. Não. Eu dou um exemplo bem clássico que eu sempre falo. Você pega acetileno, né? Acetileno, o etino, né? Tem uma ligação tripla carbono-carbono. É H, hidrogênio ligado a um carbono, que está ligado por uma ligação tripla a um outro átomo de carbono. Essa ligação química, apesar de ser uma ligação tripla, ela é muito suscetível a um tipo de ataque que a gente chama ataque eletrofílico. Porque qualquer espécie química carente de elétron, ela vai olhar para a molécula do H2C2, ou do C2H2, vai olhar e vai falar, nossa, quanto elétron nessa ligação múltipla, e vai reagir com ela. Então, reatividade não tem a ver com força da ligação. A força da ligação tem a ver com a energia que você precisa dar para romper, para separar aquelas moléculas. Tá? Bom, então, vamos recapitular? Pela regra do octeto, se eu tiver SO, SO2 e SO3 e calcular a ordem de ligação, eu vou ver que a ligação SO, a mais forte de todas, é no monóxido de enxofre. Depois eu vou ter no dióxido de enxofre, depois eu vou ter no trióxido de enxofre. Mentira. A mais forte é no SO, que eu estou começando da mais forte para a mais fraca, me desculpem. A mais forte é no monóxido de enxofre, com ordem de ligação 2. Depois eu vou ter no SO2, no dióxido de enxofre, uma ordem de ligação 1,5. Finalmente, no trióxido de enxofre, ordem de ligação 1,3. Então, se eu colocar em um equipamento capaz de medir distância de ligação, eu vou ver distâncias de ligação diferentes. Agora vamos olhar as mesmas espécies químicas do ponto de vista... Eu vou olhar agora do ponto de vista esse resultado é o mesmo caso eu utilize as cargas formais? E não a regra do octeto? Ora, se eu tratar essas 3 moléculas pelas cargas formais e encontrar
ordens de ligação semelhantes, eu não tenho como diferenciar um modelo do outro. Mas pode ser que eu encontre coisas diferentes. Então vamos ver. Como é que ficam as cargas formais no caso do SO? Qual é a carga formal do oxigênio? Aliás, como é que é a equação, né? Aquela equaçãozinha simples, a carga formal, ela está dizendo para a gente, em relação aos elétrons que o átomo tinha originalmente, quanto que está permanecendo com ele, né? Então, eu tenho que pegar os elétrons que ele tinha originalmente, que são os elétrons de valência, tirar os isolados e tirar metade dos compartilhados. Então, a carga formal de um átomo X é o número de elétrons de valência desse átomo X, menos o número de elétrons isolados, menos metade do número de elétrons compartilhados. Então, a partir daí, a gente pode, para o SO, responder qual é a carga formal, né? A gente já calculou a carga formal para o oxigênio ligado por dupla, né? Mas lembrando que esse oxigênio, ele tem número de oxidação, desculpem, número de elétrons de valência igual a 6, menos 2 e mais 2 elétrons isolados, 4. Então, isso aqui é 6 menos 4, menos metade dos elétrons compartilhados. Ele tem 4, né, elétrons compartilhados, 2 e 2, metade é 2. Nós já tínhamos visto isso, né? A carga formal do oxigênio, quando ele estabelece ligações duplas assim, é 0. Quando ele faz ligações simples, é menos 1. E o enxofre? Qual é a carga formal do enxofre? Sem fazer conta. 0. Porque o SO é neutro. Se a carga formal do oxigênio é 0, a do enxofre tem que ser 0. Mas vamos fazer a continha, né? Olha, é igualzinho do oxigênio. Ele também tem 2 pares isolados, participa só dessa ligação dupla. Então, é 6 menos 4, menos 2, também vai dar 0. Lembrando, né, que a somatória das cargas formais tem que ser igual a 0, se eu tiver uma espécie neutra, ou carga do íon. Se eu tiver uma espécie carregada. E SO2. Agora eu tenho 2 tipos de átomos de oxigênio, um com ligação dupla e outro com ligação simples. Então vamos lá. Carga formal do enxofre. Vamos começar pelo enxofre. Eu vou só escrever aqui, ó, o SO obviamente é linear. O SO2, obviamente, é angular. E o SO3? Oi? Trigonal plano. Porque se vocês pegarem 3 pares, o máximo de repulsão é no plano, segundo um ângulo de 120 graus. Nesse caso, é 120 graus mesmo, porque não existem elétrons desemparelhados no enxofre. Ok,
Então vamos lá. Qual é a carga formal na estrutura do SO2? Qual é a carga formal do enxofre? 6 menos 2, 4, menos metade de 6, 3. Então é 6 menos 2 menos metade. Ele faz 3 ligações. Isso aqui vai dar 3, isso aqui vai dar mais 1. A carga formal do oxigênio com uma ligação simples é 6, que são os elétrons de valência, menos 6 elétrons isolados, menos metade de 2, que é menos 1. E a carga formal do oxigênio com dupla, a gente acabou de calcular, é 0. Então, notem que a somatória das cargas formais vai ser 0. Conforme esperado. Opa, olha que coisa interessante, né? Nessa estrutura aqui, no SO2, como nós desenhamos, a gente tem, vamos pegar uma das estruturas de ressonância. Então, olha que interessante. Se eu olhar aqui, essa carga formal do enxofre vai ser mais 1, essa aqui vai ser menos 1 e essa aqui vai ser 0. Dalva, mas você falou que não é essa estrutura. Não faz muita diferença, né? Se eu pegar a outra, vai ser a mesma coisa. Menos 1, mais 1 e 0. Porque na dupla eu tenho 6 elétrons de valência, menos 4 isolados, menos metade de 4. Tá? Oi? Porque está sendo compartilhado. Tá? Esses aqui não pertencem, aspas, a esse átomo. Mas esses aqui estão sendo compartilhados entre ele e o enxofre. Imagina. Vocês vão falar assim, Dalva, mas você disse que eu não tenho uma ou outra estrutura, que o que eu tenho, né, é uma média dessas duas estruturas. Legal, se eu tiver a média, qual vai ser o valor das cargas? Vocês estão me acompanhando? Legal, eu me baseei em uma das estruturas, mas eu falei para vocês que a estrutura eletrônica real não era esta ou esta, era um híbrido, uma mistura das duas. Então vocês podem falar para mim, Dalva, se a estrutura eletrônica real é um híbrido das duas, você não pode pegar uma delas. Legal, não posso. Vamos pegar um híbrido. No híbrido vai dar quanto? A estrutura híbrida não é a média dessas duas estruturas? Sim ou não? Sim. E se eu fizer a média, vai dar quanto para a carga no enxofre? 1 mais 1 dividido por 2. 1. Para o oxigênio, esse oxigênio aqui, 0 mais menos 1 dividido por 2. Menos meio. E aqui? Menos 1 mais 0 dividido por 2. Menos meio. Vai ser mais 1, menos meio no híbrido. Vocês percebem que muda o valor da carga, mas dá na mesma? Eu continuo tendo separação? Vou fazer a... Oi? Se, por exemplo, se eu tivesse, no caso, uma molécula que se não fosse das ressonâncias iguais, que fosse, por exemplo, 1/3, 2/3,
Então, simplificadamente, eu diria para você, é a média ponderada, nesse modelinho simplificado. Agora, além de eu, por exemplo, eu podia, como aqui, né? Se a gente for fazer, a gente vai fazer aqui, porque aqui é mais ou menos isso, né? Eu tenho uma dupla só e duas simples. Aí eu faço, é o mesmo jeito, é a média das cargas formais das estruturas isoladas, tá? Mas eu queria que o problema fosse tão simples assim, não é? Mas para responder a tua pergunta, a resposta é simples. Só que na prática não é tão simples assim. Vamos fazer para o SO2. Acho que o SO2 eu consigo... Eu vou colocar aqui. Fizemos para o SO2, vamos fazer para o SO3. Analogamente ao SO2, no SO3 eu tenho enxofre, tenho oxigênio com dupla e oxigênio com simples. Eu não tenho que calcular de novo, só para o enxofre. Então, a carga formal do enxofre é a carga formal de um oxigênio com dupla, carga formal de um oxigênio com simples. Esse aqui eu sei que é -1, esse aqui eu sei que é 0, o que faz com que a carga do enxofre, seja mais 1. Considerando a somatória. Será que é mesmo? Vamos ver, ó. O enxofre... Desculpa. Eu esqueci que aqui a gente está falando do SO3, né? Então, eu tenho duas ligações simples. A carga é -2. Então, aqui tem que ser mais 2. Então, vamos ver se é isso mesmo. Eu tenho 6 elétrons de valência, eu não tenho pares isolados, mas tenho 8 elétrons compartilhados. Metade de 8 é 4. 6 menos 4, 2, que é o que está lá.